Como é que vai ser o período, o breve período aí do Café Filho, né? O Café Filho vai governar por 2 anos incompletos, na verdade, vai ser um período curto, né? Nesse breve período que o Vizentín não dá muito destaque, o Café Filho tenta fazer uma guinada um pouco mais no sentido Dutra de alinhamento automático aos Estados Unidos e é um período que passa por um certo abandono, ainda que momentâneo, né? Bem temporalmente limitado, do projeto de desenvolvimento que o Vargas havia lançado. Mas já no ano de 1956, com a eleição do Juscelino Kubitschek, a gente tem uma retomada, pouco a pouco, né? A gente vai ver que vai se dar principalmente no segundo momento, mas a gente tem uma retomada de um projeto de desenvolvimento, mas que é distinto em relação ao projeto do Vargas, né? Como é que é esse projeto de desenvolvimento Juscelino que nós já abordamos na semana passada? Então, o Juscelino, ele propõe uma abertura ao capital externo, mas, diferente do período Dutra, essa abertura ao capital externo agora ela está alinhada com um projeto de industrialização. Industrialização essa que está focada nos setores de bens de consumo duráveis, né? O automóvel ganha um grande destaque nesse período, como nós já analisamos, e esses bens de consumo duráveis são voltados para um mercado interno aí, que é um mercado com uma certa renda. Então, fundamentalmente, os setores de classe média e ricos, né? Então, seriam esses os consumidores desses bens de consumo que começam a ser produzidos aí. Mas uma coisa é importante destacar, que o governo Juscelino, ele, por mais que ele se abra para o capital, é uma abertura voltada para um projeto de industrialização. Tá? Então, nesse sentido, a gente percebe esse desenvolvimentismo presente aí no governo do Juscelino Kubitschek. Aqui nós temos uma foto que é bem emblemática do período, né? Então, o Juscelino dirigindo um automóvel, um Mercedes-Benz, né? Que é uma foto aí da solenidade, né? O encontro de inauguração da fábrica da Mercedes-Benz na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Até hoje, um importante polo industrial, né, em São Paulo. Então, temos aí a figura do Juscelino segurando aí no volante e várias autoridades em entorno, inclusive a polícia aí também, né, a figura aí da polícia presente. Então a gente tem essa figura do automóvel, né, um símbolo emblemático do projeto de industrialização e do modelo de desenvolvimentismo que o Juscelino representa. Nessa foto, a gente já tem a questão do projeto de integração nacional, que também falamos na semana passada, e nesse projeto de integração nacional, a gente percebe que o investimento rodoviário ocupa um papel muito relevante. Então, a gente vê nessa foto o Juscelino dando uma palestra no Clube Militar, né? O Clube Militar se situava lá no Rio de Janeiro, que era ainda a capital, no ano de 1959. E nessa foto a gente já vê uma série de linhas, né, que demonstram as estradas que já existiam e principalmente as estradas que estavam em vias de serem construídas como parte desse projeto aí de integração. E lá também já tem se projetada a cidade de Brasília, né, que era fundamental nessa meta aí de integração nacional que o Juscelino estava propondo e executando efetivamente. O que o Vizentín aponta em relação ao governo JK é que essas medidas, esse projeto desenvolvimentista abraçado, ele foi possível graças a também uma conjuntura externa favorável. Que conjuntura externa foi essa? Né? Dentre os fatores que ele aponta está a recuperação da economia europeia. Então, após a Segunda Guerra, a economia europeia passa por um processo aí de se recuperar, de se reestruturar, e isso teria favorecido a economia brasileira, uma vez que possibilitou uma aproximação com esses países, né, com esses países do continente europeu, trazendo novas alternativas comerciais e de financiamento para o Brasil, que antes ficava muito limitado apenas aos Estados Unidos. Então, o Brasil não necessitava confrontar tão diretamente com os Estados Unidos nesse período do governo Juscelino, nos seus primeiros anos, que depois a gente percebe que vai modificar um pouco. Por quê? 2 anos depois, né? Então, o Juscelino assumiu em 56, né? E em 58
a situação já vai se modificando. O que que acontece? No ano de 1958 é criada a Comunidade Econômica Europeia e com isso a Europa passa a voltar as suas transações comerciais e políticas de financiamento mais para dentro do continente, com políticas de cooperação dentro do próprio continente. E também, né, o FMI começa também a pressionar o governo é, novamente, né, para uma articulação, uma retomada dessa articulação direta, esse bilateralismo, né, de relação apenas com os Estados Unidos. E é justamente então nesse contexto que o Juscelino começa a guinar para aquilo que o Vicentini chama de uma barganha nacionalista, né? Então ele precisa estabelecer uma diplomacia mais nacionalista, apontando mais para esses interesses internos da política interna nacional, como uma forma de barganhar com os Estados Unidos, do tipo, olha, a gente, né, quer negociar com vocês, a gente quer os investimentos de vocês, mas se vocês estão, né, vocês têm que serem mais generosos também nessa relação. Então, é justamente nesse contexto que ele cria a Operação Pan-Americana. O que seria essa Operação Pan-Americana? Seria uma tentativa de articulação dos interesses regionais, né, dos vários países latino-americanos, para que eles se relacionem mais entre si, economicamente, estabeleçam relações de investimentos entre si. Fazendo uma comparação um pouco, né, anacrônica, é mais ou menos o que a gente tem aí na figura do Mercosul, né? Então, o Mercosul que tem essa intenção de projetos de colaboração entre os próprios países da América Latina. Então, de certa maneira, o projeto da Operação Pan-Americana era um projeto que voltava também para essa ideia da multilateralização, né, de olhar para diferentes países, mas que para o Vicentini, no fundo, tinha também o interesse de melhorar essa relação, né, essa barganha também com os Estados Unidos. Além disso, estimulava que os governos, né, investissem em capitais públicos para fazer esses investimentos nos países que não fossem apenas capitais privados, como que acontecia na chamada Aliança para o Progresso, em que os Estados Unidos criou, né, essa Aliança para o Progresso, nos países da América, em que capitais privados eram usados para fazer alguns projetos de desenvolvimento nos diferentes países. A Aliança para o Progresso ela operou como um mecanismo de tentar também reduzir a influência da União Soviética, a influência comunista nesses países, gerando alguns projetos de desenvolvimento, mas que eram bastante tímidos. Eles eram muito baseados com investimentos de capitais privados. O que a Operação Pan-Americana estimulava era que o governo, inclusive o governo dos Estados Unidos, também pusesse capitais públicos nesses investimentos e nessas relações de né, atuação junto a esses países da. Quando a gente tem o período do Jânio Quadros, que nós vimos que foi um período breve e bastante conturbado, a gente vai ter o surgimento já do que o Vicentini entende como um passo além da barganha nacionalista. Por que um passo além? Porque a barganha nacionalista, que aparece tanto no Juscelino como no Vargas, ainda que guardadas diferenças significativas, né, até em função da própria conjuntura, elas tinham por interesse ainda a questão de ter nos Estados Unidos o principal foco da sua atenção. É os Estados Unidos com quem você quer melhorar a sua relação econômica, melhorar os termos da negociação ali. Já a política externa independente, ela realmente, né, para o Vicentini, significaria uma multilateralização de fato, né? Então, uma multilateralização em termos de não alinhamento com os Estados Unidos, mas sim uma independência política, uma política externa independente. E o Jânio Quadros, por mais conturbada que fosse essa figura, ele representaria o início dessa política externa independente, né? Então, por um lado, a gente tem, né, o que o Vicentini aponta como uma aparente contradição do Jânio Quadros, em que internamente na política nacional ele faz essa aliança com os conservadores, tendo inclusive no primeiro momento obtido apoio da UDN, num segundo momento
ou melhor, não, mas conjuntamente, né, na verdade não seria bem no segundo momento, porque ele não esconde essa intenção, né, mas ele tem essa política externa independente, ou seja, ele não quer se alinhar a nenhum dos dois lados da Guerra Fria. O Jânio Quadros não quer um alinhamento automático aos Estados Unidos, tampouco quer se alinhar à União Soviética, mas ele quer obter os benefícios comerciais dessa independência. Então, seja se articulando com os Estados Unidos em um momento, seja se articulando com a União Soviética em outro momento, o que interessa é voltar para os interesses nacionais, né, os interesses econômicos nacionais. Então, ele vai tomar uma série de medidas que vão ser muito mal vistas aos olhos dos conservadores que defendiam esse alinhamento automático. Então, por exemplo, ele apoiou os processos de independência de Angola e de Moçambique, que, como sabemos, né, tanto Angola como Moçambique tiveram apoio soviético nos seus processos de independência contra Portugal. Ele criticou o apartheid que se dava na África do Sul, né? Então ele tomou medidas que iam contra os interesses dos conservadores. Mas, num primeiro momento, a UDN, que era contrária a essa política externa independente, até fazia vista grossa, né? Porque achava que, de alguma maneira, nos termos aí do Vicentini, o presidente sabia o que estava fazendo. No entanto, isso chegou a um limite, né? Isso foi estirando, estirando essa corda, foi estirando até um ponto que arrebentou. E isso arrebentou principalmente quando o Jânio Quadros fez aquela polêmica condecoração do Che Guevara, dando a ele o título aí do Cruzeiro do Sul. E aí se instaurou efetivamente uma crise no governo que o Quadros tentou contornar com a tentativa de uma renúncia tática que não foi bem sucedida. Ele acabou renunciando mesmo, né? Porque a renúncia dele foi aceita. Não era o que ele esperava. Aqui a gente tem a famosa condecoração do Che Guevara, né? Que vemos o Jânio Quadros colocando o broche, né? Do emblema aí do Cruzeiro do Sul, que realmente marcou a crise final aí da sua aliança com os setores conservadores, levando a sua renúncia tática, que acabou mal sucedida na sua tática.